por Alagoas, ele não era o candidato. O candidato que estava registrado renunciou e ele foi registrado no lugar do outro, concorreu às eleições já em cima do prazo. Qual é o prazo? Bem, o partido tem que substituir o candidato no prazo de 10 dias, a contar do fato, na hipótese é a renúncia. E se estivermos diante de uma eleição para o poder legislativo, se estivermos diante de uma eleição para o poder legislativo, nas eleições proporcionais, ou seja, deputado, vereador, o prazo é de 60 dias antes das eleições. O prazo é de 60 dias antes das eleições. E se estivermos diante de uma eleição majoritária, leia-se chefe do executivo ou senador, o pedido pode ser feito até 24 horas antes das eleições. Até 24 horas antes das eleições, o partido pode substituir o candidato. Então vejam que é uma situação limite. Na eleição proporcional, tem que ser no prazo de 10 dias, contados do fato, desde que 60 dias antes da data da eleição. Eleição majoritária, 10 dias a contar do fato, renúncia, morte, enfim, desde que o pedido seja feito junto à Justiça Eleitoral, formalizado até 24 horas antes das eleições. Há hipóteses em que os eleitores vão à urna em um município, o nome que aparece, a figura que aparece é de um candidato, quando ele está votando em outro, porque aquele renunciou, morreu, enfim. Pensa que está votando em um, está votando em outro. É o critério, isso nós temos uma resolução do TSE, artigo 53 da resolução 20.993 de 2002. Bem, uma questão que se apresenta no curso das eleições é a impugnação ao pedido de registro da candidatura. A partir do momento em que se tem um pedido de registro, o juiz deve determinar de imediato a publicação de editais com os dados desse candidato. O juiz determina de imediato a publicação desses dados. E a partir daí é possível a impugnação do registro da candidatura, prazo de 5 dias, impugnação do pedido de registro. Essa impugnação, ela pode ser apresentada por candidato a candidato. Até aqui estamos ainda naquele período em que a Justiça Eleitoral está definindo os registros. Então, um candidato a candidato pode impugnar, um partido, uma coligação ou o Ministério Público. Partido, coligação, Ministério Público, candidato a candidato, todos podem apresentar a impugnação do pedido de registro. Ciente aqui que impugnação infundada pode caracterizar crime. É o artigo 25 da Lei Complementar 64/90. Impugnações infundadas estão, de certa forma, afetando a soberania popular. Pelo artigo 25 da Lei Complementar 64/90, isso pode caracterizar crime. O processo segue, ele está com o rito previsto no artigo 3º dessa mesma lei mencionada, artigo 3º da Lei Complementar 64/90, e da sentença, se estivermos pensando aqui em juiz de primeiro grau, eleição de prefeito, eleição de vereador, da sentença cabe recurso no prazo de... Qual é o prazo geral dos recursos eleitorais quando a lei não estabelece regra expressa? 3 dias. 3 dias. No prazo de 3 dias, cabe recurso, é um recurso inominado para o TRE. No caso de sentença acolhendo ou desacolhendo a impugnação, recurso em 3 dias para o TRE. Esse é o mais comum. Estamos também aqui diante da possibilidade de, no curso, após o registro da candidatura, ser apresentada uma impugnação, um questionamento em relação à captação
captação irregular de sufrágio. O que significa aqui a captação irregular de sufrágio? Vamos ver uma matéria que trata de um tema que já falamos, de corrupção eleitoral, e que trata também da captação irregular de sufrágio. Quanto pode valer um voto? O voto não se vende. Acho que o candidato ele tem que fazer por merecer o voto. A gente tem que votar consciente, não por dinheiro. Não, meu voto não tem preço. Por que não? Porque é um ato de cidadania, é onde a gente pode exercer com toda a nossa legitimidade aquilo que a gente merece, aquilo que a gente precisa. A gente dá sim poder àqueles que têm algum tipo de caráter, né? O voto não tem preço para comprar, não, né? Mas tem o preço para pagar quando a gente escolhe a pessoa errada. R$30. Esse foi o valor que um político de Alagoas teria pago pelo voto de um eleitor. A denúncia chegou à OAB do Estado. Outras práticas de corrupção eleitoral também foram registradas. Há poucos meses da eleição, já são 80 denúncias. Depois que chega a Ordem dos Advogados do Brasil, as denúncias de prática de corrupção são encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, responsável por fiscalizar esse tipo de crime. A Ordem ela possui essa sua missão e ela se desincumbe, nesse momento das eleições, fiscalizando o processo eleitoral, sendo uma porta aberta ao cidadão que queira denunciar práticas de corrupção eleitoral, de compra de votos, porque nós entendemos que sem o combate ao abuso de poder nas eleições, a democracia no Brasil é uma mera promessa constitucional. Uma reforma na legislação eleitoral tornou a prática desse tipo de crime mais difícil. O artigo 41A da lei eleitoral, que estabelece a possibilidade de o candidato que oferecer, doar, ou trocar de fato, comprar o voto de alguém, ser penalizado com a perda do registro ou com a perda do próprio mandato quando eleito. É isso, minha gente. Percebam que há uma rejeição. Isso é crescente. Esperamos que seja sincero, porque o sujeito está votando, ele está entregando o filho, a mãe, a mulher, o marido, nas mãos de alguém, não é? E você entregar justamente nas mãos de alguém que está corrompendo as pessoas é muito ruim. Entregar na mão de um bandido, não há muita distinção do bandido do tráfico de drogas para o bandido eleitoral. É bandido da mesma forma, ok? Então, há que se pensar muito no que se está fazendo. E uma das formas de se combater a captação irregular de sufrágio é justamente o procedimento daquela lei dos bispos que mencionamos anteriormente, o artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Desde o momento em que se tem o registro da candidatura até o dia da eleição, é possível se instaurar um procedimento que visa apurar a captação irregular de sufrágio. Nós temos aqui um procedimento previsto na própria Lei Complementar 64/90, artigo 22, incisos 1 a 13. Artigo 22, incisos 1 a 13. E temos também uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que trata do tema. Nós temos aí, essencialmente hoje, na captação irregular de sufrágio, as resoluções do TSE, essencialmente a resolução 22.624. 22.624. É um rito célere, qualquer eleitor pode levar perante a Justiça Eleitoral uma denúncia de que tentaram comprar o seu voto, de que tem alguém oferecendo vantagem, de que tem alguém fazendo promessas, pode ser promessa até de emprego. Se eleito, vou te empregar. Isso é captação irregular de sufrágio, você está ali perante um bandido em potencial, que você vai entregar a chave, né, do teu futuro nas mãos dele. Qualquer cidadão pode fazer essa denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral, junto ao juiz eleitoral. Temos aqui também uma outra situação, além da captação irregular de sufrágio, dessas promessas indevidas, e nesses casos que estou mencionando de promessas indevidas, em uma decisão. Vamos imaginar uma eleição agora dessa próxima para vereador e prefeito.
O juiz eleitoral reconhece a captação irregular de sufrágio, é um processo bastante célere, o processo eleitoral. A partir do momento que essa decisão do juiz for mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral, também aqui há celeridade. A partir do momento em que essa decisão é mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral, julgado, publicado, eventualmente embargos declaratórios com decisão já publicada, aquele cidadão está fora do cargo, pode recorrer para o TSE, pode eventualmente chegar com a questão até o STF, fora do cargo. Essa é a grande vantagem dessa lei dos bispos. Alguns questionaram, falaram, não, mas olha, inelegibilidade só por lei complementar, essa lei dos bispos, a lei que deu a redação do 41A, é ordinária. E aí se concluiu o seguinte, falaram, não, essa lei não trata de inelegibilidade, ela trata de elegibilidade. A pessoa não pode praticar essa conduta para ser elegível. Se praticou, por isso que a ação pode ser proposta do registro da candidatura até eleição. Não deixe para denunciar isso depois da eleição, denuncie no curso da eleição. Isso é muito importante. A ação tem que ser proposta antes da eleição. Muito importante. Caracterizar que houve ali realmente a tentativa de vantagem, essa promessa, como forma de captar irregularmente sufrágio. A mesma Lei 9.504, no seu artigo 73, tipifica condutas que são vedadas aos agentes públicos. Pelo artigo 73 da Lei 9.504, o agente público, aquele que tem uma função pública, ele não pode usar a administração de forma a prejudicar alguém ou de forma a favorecer alguém com finalidade eleitoral. Se ficar caracterizado que a pessoa utilizou a máquina pública para a obtenção de votos ou para evitar que o funcionário votasse ou que uma pessoa votasse em alguém, nós temos um procedimento próprio de apuração, muito rápido também, para essas condutas do artigo 73, quando alguém pratica uma dessas condutas vedadas, um agente público pratica, tem um procedimento bastante célere no artigo 96 da Lei 9.504 de 1997. Esse artigo 96 traz um rito bastante célere, o próprio recurso aqui tem o prazo de 24 horas para ser interposto. Recurso no prazo de 24 horas. E adianto aos colegas que não são essas as únicas ações, não. Essa do artigo 41A, a ação do artigo 96, combinado com 73 da Lei 9.504, há outras ações. Existe a investigação judicial eleitoral para apurar abuso de poder econômico, abuso de poder político nas eleições. Artigos 19 a 22 da Lei Complementar número 64/90. Artigos 19 a 22. Ali se tem a investigação judicial eleitoral. Essa investigação judicial eleitoral, ela pode ser promovida até o momento que antecede a diplomação. Até o momento que antecede a diplomação. Então, vai um pouquinho além do prazo dessa ação de captação irregular de sufrágio. Captação irregular de sufrágio até o dia da eleição. A investigação judicial eleitoral, artigos 19 a 22, da Lei Complementar 64/90, até o momento que antecede a diplomação. Então, temos aí, sim, diversos mecanismos. Existe também uma ação que é a ação de impugnação de mandato eletivo. A impugnação de mandato eletivo também tem por base abuso de poder econômico, abuso de poder político, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato eletivo, muito usada hoje, está prevista no artigo 14 da Constituição Federal, no seu parágrafo 10. Artigo 14, parágrafo 10. Ela pode ser promovida, mais uma vez aqui, pelo Ministério Público, por candidato, por coligação. Essa ação ela pode ser promovida no prazo de 15 dias,
contados da diplomação. Até 15 dias contados da diplomação. Essa ação já é um pouco mais complexa, porque ela exige prova pré-constituída, não uma prova completa, mas a ação de impugnação de mandato eletivo, repito, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, que pode ser promovida no prazo de 15 dias a contar da diplomação, essa ação exige um mínimo de prova do abuso do poder político, do poder econômico, da corrupção ou da fraude. Não basta, por exemplo, notícia de jornal, precisa de um mínimo de elementos para que essa ação possa ser proposta. De qualquer forma, é uma ação bastante eficaz, ela é uma ação que deveria correr em segredo de justiça, deve correr em segredo de justiça, embora na prática a gente verifique quem fica sabendo. É o autor da ação, o cartório, o réu e as emissoras de televisão. É o que se tem visto, que essas ações em 2 dias caem no conhecimento público. Mas pela Constituição é uma ação que deve correr em segredo de justiça. Mais um instrumento. O 262 do Código Eleitoral prevê o recurso contra a diplomação. Recurso contra a diplomação, 262 do Código Eleitoral, prazo de 3 dias a contar da diplomação. Isso que pode parecer bom é ruim. Devia ter um instrumento só e um instrumento bom. Um instrumento que funcionasse efetivamente. Mas, de qualquer forma, existem vários mecanismos de proteção contra formas ilícitas de se captar votos. O que se percebe é que, aos poucos, o judiciário conquista instrumentos um pouco mais eficazes para que essas decisões sejam proferidas e possam ser proferidas em tempo de se penalizar efetivamente aquele que praticou o ilícito. Bem, estamos aqui, portanto, diante dessas regras pertinentes ao registro das candidaturas e medidas assecuratórias da lisura das eleições. Nós voltaremos na sequência, em outra aula, na próxima aula, com o capítulo pertinente aos direitos políticos negativos, hipótese de suspensão, e trataremos também da questão pertinente à estrutura da justiça eleitoral e a eleição do juiz de paz. Até breve.